Boa noite a todos, boa noite, amigas, amigos. Sofrimento e evolução é o tema da nossa live de hoje. Vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar sobre isso hoje. Se é necessário sofrimento para que nós possamos evoluir. Então, nós vamos iniciar daqui a pouco, porque, como sempre, nós aguardamos a chegada dessas pessoas queridas, das minhas irmãs e meus irmãos de coração, que estão sempre aqui, acompanhando as nossas lives, fazendo companhia para nós, nos dando prazer da presença. E o meu amigo Carlos Valente, meu irmão, meu truta, já aqui presente, seja bem-vindo, que vai ser vovô novamente. Muito bem, no final nós vamos aqui falar, vamos comentar, vamos parabenizar os papais, os vovós. Tá certo? O Vanderlei Godoy também está aqui, que é pai de formanda, Vamos falar aqui também. Aqui nós parabenizamos todo mundo. Chega Raquel de Moraes, chegou aqui, Maria Vilma Cavalcante Ramos, minha amiga lá, Usamunde Maraci Cachete, Vilma Maciel, Maria de Jesus Machado, Marcos Valentim Granelli, Já estão aqui, meus amigos, chegando aqui já, a galera, É um prazer receber vocês aqui. Marlene Pérez, ela e a Vilma Maciel, as duas companheiras de Gara Almeida, nosso primo, a Carmen Pontes está aqui conosco, Antônia Posato também chegou aqui, seja bem-vinda. Ronaldo Oliveira, meu irmão querido, seja bem-vindo, Deolinda Alves Neves, e sempre é meu Vira-Prate aqui presente, as primas, Ivone Sanches, estão todos aqui, Belmira Cardoso, a Carmen Pontes, a Deolinda Alves Neves, que eu já falei, eu Vira-Prate, chegou aqui, as duas primas, sempre aqui, Marlene Pérez, minha amiga querida, meu querido amigo, minha querida amiga, te amo, sua linda, É um prazer receber você aqui. Elisete Vieira Soares, que é tia de aniversariante lá nos Estados Unidos, Vamos parabenizar também. Nesse Define a Nossa Flor. E, claro, a Rita Santina Vieira, a minha amada, que está sempre aqui ao meu lado, me assessorando, Quando eu não consigo ver alguma coisa, ela anota para mim. A Cristiane Augusto, essa minha menina linda, foi minha aluna no Centro Espírita Irmão X, a gratidão pela presença. A Ani Souza, que é a avó da aniversariante, muito bem, que é irmã da Elisete. Cida Gimenez Veríssima, minha prima querida, que é mãe de aniversariante também, nossa, Helena Yuxudo, do Carmo Lano, a Délia Pellegrini, Solange Pires, a Sueli Alves, a nossa sobrinha querida, do Carmo Lano, eu falei, É isso mesmo. A Dirce Porto, sempre presente. A Deide, E a Deise, ela e a filhota sempre aqui prestigiando. Aliás, a família Porto está sempre aqui, a família Câmara também. Não vi nenhuma Câmara aqui ainda, mas já aparecem aqui. E o nosso primo Edgar, lá de Aracaju, que estará conosco aqui no final de semana, está vindo para cá nos visitar, Vai chegar aqui no sábado em São Paulo. Estamos aqui ansiosos te aguardando, você e a Neide, que também é aniversariante da semana. Nós estamos aguardando vocês aqui. Estamos aguardando vocês, ansiosos, toda a família. Ricardo Nespoli, Ricardo Rufino, desculpa. E a Sueli Mendes, que é mãe de formanda. Tabata Maia, nossa prima linda e querida, filha do Maia e da Adri, meus primos amados. É isso aí, Edgar, ele está fazendo jóia, isso mesmo, estamos aguardando vocês aqui, tá bom? Está tudo quase preparado, tá bom? Isabel Cardoso também, nossa amiga querida, que fizemos uma viagem maravilhosa até Minas Gerais, lá no Chico Xavier, no ano passado, ela, a Maracia, minha esposa, e a turminha, Muito bom. E o Carlos Valente está aqui, boa noite a todos. Boa noite. Ana Maria Rodrigues, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Ana Maria Rodrigues também vai embora para os Estados Unidos, vai nos abandonar, mas não vai estar longe das nossas lives, não, porque de lá ela vai acompanhar, Liz? A Liz acompanhava de lá dos Estados Unidos, E a Adri Veríssimo Maia chegou aqui, a mãe da Tabata, que acabei de falar, E o Florino Gasparini Filho, meu mentor espiritual, meu amigo
do meu coração de Centro Espírita Irmão X, né? A Vera Lúcia também chegou aqui, abraço no Anísio, viu? Aparecida Câmara, que começou a aparecer a família Câmara. Seja bem-vinda, Aparecida, tive o prazer de estar com ela no final de semana, né? Vale dos Lírios, aquele almoço com fraternização, na verdade é beneficente ao Irmão X, né? E muito gostoso, jogamos bingo, não ganhamos nada, né? Mas ajudamos a casa, que é o mais importante. Valdete Paiva também está aqui, que é lá do Ceará, não é isso, Valdete Paiva? Isso mesmo. Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Inês Câmara Dias, aí a outra Câmara, a família Câmara chegando aqui. Olga Queiroga Mendes, seja bem-vinda, abraço na família, abraço no marido, abraço no Anderson, né? E a Juliana Mendes, que é a formanda. Tá todo mundo aqui, né? Filha do Vanderlei, né? Rodrigo Mendes, desculpa, passou aqui, eu não consegui ver. Eu perdi um Rodrigo. Não, Ricardo Rufino, não foi, não. Tá certo. A Juliana Mendes, que é a formanda, né? Que é filha da Sueli e do Vanderlei Godoy. Isso mesmo. Eu adoro vocês, tá? Essa família maravilhosa, os seus irmãos, né? Seus pais, que eu conheço vocês desde sempre, né? Desde pequenininhos, né? É muito bom ver vocês se formando, ver vocês vencendo na vida, ver vocês sendo pessoas, filhos responsáveis. Isso deixa a gente muito feliz, que para mim vocês são sobrinhos queridos, né? E o Rodrigo Barros, nosso primo querido lá de Limeira, acabou de chegar aqui. Beijo na Tata, beijo nas crianças. Tá bom, meu irmão? Então nós vamos fechar nossos olhos para iniciar a nossa live, como sempre, fazer aquela nossa vibração inicial. No decorrer da live nós iremos, na medida do possível, cumprimentando aqueles que chegarem. Pedindo a Deus, a Jesus, a calma necessária diante dos sofrimentos, que vão falar hoje de sofrimentos, infelizmente, para que nós possamos evoluir, seguir no caminho da evolução. Às vezes são necessários sofrimentos para que nós aprendamos a nos colocar melhor, a fazer melhor o que nós viemos para fazer aqui, evitando sofrimentos, porque para evoluir não é necessário sofrimento. Na verdade, nós sofremos porque nós muitas vezes não seguimos as leis de Deus, para que nós possamos ter força para vencer os sofrimentos que surgem no nosso caminho, porque nada é por acaso. Nós sabemos disso. Tudo que ocorre em nossas vidas, existe uma razão. E nós vamos falar sobre esse tema hoje e que nós possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos que o Evangelho irá nos oferecer nessa noite. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos iniciar a nossa live. Sofrimento e evolução. Né? Como eu disse, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que diz, né? Que nós ouvimos essas palavras, nos dá a impressão que são bem-aventurados apenas aqueles que sofrem. Só vai para o céu, né, entre aspas, né? Quem se salva é apenas os que sofrem. Quem não sofre não vai vencer, né? Aqueles que são felizes e que aparentemente sofrem bem menos que os outros não conquistarão o reino dos céus, né? Que só evolui se sofrer. Mas o que Jesus quis dizer é que bem-aventurados não são aqueles que sofrem, mas como sofrem. Como que se encara o sofrimento, as dificuldades, né? Ou seja, se sofre com resignação, com paciência e com compreensão, sem maldizer a Deus por suas dificuldades. E mesmo assim, Deus nos perdoa quando nós nos entristecemos e ficamos até um pouco de mal com Ele por algumas situações. E é comum, quando ouvimos a palavra sofrimento, nos vem à mente necessidades materiais, que só sofrem aqueles que não possuem bens materiais. Mas o sofrimento está nas mansões e também nos casebres, como diz para nós no Evangelho. Ontem apresentei uma palestra na desigualdade da riqueza e da pobreza, né, que estão inseridas também neste assunto de hoje. Aliás, agradecer, né, às diretoras, a Sueli, da Centro Espírita Maria Amélia em São Bernardo, o Ricardo não estava, ontem a Giane, mas foi muito bem recebido pela Sueli, e foi uma palestra
muito gostosa, muito maravilhosa. Eu agradeço, né, a oportunidade que essa casa me oferece de trabalho, né? Então, naturalmente que Deus conhece a todos os seus filhos. O que irá pesar será a condição de cada um desses filhos e o nível de conhecimento e esclarecimento de cada um. A doutrina espírita nos oferece elementos suficientes, né, para que compreendamos as razões desses sofrimentos e como podemos utilizá-los em nossa evolução. Quanto mais se compreende os desígnios de Deus, menos podemos reclamar das dificuldades. Quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós adquirimos. Nos entristecer diante de alguns acontecimentos é normal. Somos seres humanos dotados de emoções. E é muito importante que mostra, né, que temos sentimentos. Como nos emocionar e chorar com a separação de um ente querido, por exemplo. Diante de uma tristeza, por qualquer razão, por uma traição, enfim, por uma decepção, né? E uma série de exemplos de situações que nos decepcionam e entristecem. Ao contrário do que muitos pensam, né? Os espíritas também se entristecem, né? Choram diante dos sofrimentos. Mas o sofrimento deve ser dotado de compreensão e resignação, né? Porque a doutrina espírita nos dá essa calma, nos tranquiliza, especialmente nas separações, através do desencarne, que nós sabemos que a morte é apenas física, que nós seguimos vivos, né? Que nós somos espíritos imortais. Isso é um grande consolo para nós. Claro que nós queremos abraçar, queremos ter a pessoa aqui presente, mas nós sabemos que a vida continua. E a doutrina nos dá essa certeza, né? Isso é muito importante, né? As aflições fazem parte de nossas vidas, né? Seres reencarnados nesse planeta de expiação e provas. Não são necessários sofrermos para evoluirmos. Basta, quando possível, socorrer aqueles que sofrem, uma escala maior que nós, porque todos nós sofremos de alguma forma. A evolução está ligada às nossas atitudes e está relacionada necessariamente aos sofrimentos, mas da forma que encaramos as dificuldades, né? Porque apenas aqueles que sofrem com resignação que crescerão espiritualmente e, consequentemente, evoluirão mais rapidamente. Mas isso é fácil? Naturalmente que não. Se assim fosse, não teríamos que reencarnar tantas vezes, tantas milhares de vezes. Tudo que nós vivenciamos possui sua utilidade. E os sofrimentos, quando suportados e compreendidos, nos auxiliam em nossa evolução. Porque o primeiro item que devemos desenvolver é a paciência. Paciência, que é tão difícil para nós. Aliás, eu vou fazer esse tema no Irmão X nesse mês, né? Na quarta semana desse mês que eu faço lá na sexta-feira. O tema é a paciência. Porque o primeiro item que devemos desenvolver é a paciência, né? Um exemplo de exercício de paciência que sempre observo é em relação aos pais que recebem filhos especiais nos braços. Eu não me esqueço de um pai, frequentador do Irmão X, quando estava na unidade de Divinópolis, quando retornamos aqui para Eduardo Ferreira da França, eu não o vi mais, né? Quando estava na unidade de Divinópolis, tinha um pai que ia lá com um filho especial. Já um rapaz, e que infelizmente era um pouco agressivo em relação ao pai. E eu observava aquele pai, eu ficava ali no corredor, na recepção, e ele sequer entrava no salão do Evangelho, ficava ali no corredor com o filho, mas ele tinha tanto amor e paciência com aquele filho que me comovia. Nós não sabemos as razões desses reencarnes, difíceis, né? Mas se eles ocorrem em determinada família, e para aqueles pais, naquela família existe uma razão. Interessante que eu não via sofrimento no rosto daqueles pais, porque a mãe também vinha, porém a mãe não ficava assistir o Evangelho, mas o pai não conseguia, né? Porque ele não parava, né? E era só a mãe assistir o Evangelho. Mas uma família que a gente via aquele amor. E, né, é uma prova difícil. Né? A gente pensa, quantas festas e viagens, né, esses pais deixaram de participar por não terem condições de levar seu filho amado. Quantas coisas eles abriram mão para se dedicar àquele filho querido. As provas só possuem valor se encaradas com resignação e humildade. E a doutrina espírita é perfeita nos esclarecimentos a respeito desses fatos. Ao contrário do que se pensa, aqueles que reencarnam com a missão de nos auxiliar na evolução e na compreensão, né, não são agraciados com vida fácil, não, como nós imaginamos, né? Esses
que reencarnam com a missão de serem modelos para a humanidade, para os seres humanos, costumam sofrer muito. Podemos citar, sem dúvida, o Mestre Jesus, né? Que tanto sofreu para nos mostrar o caminho da resignação e, principalmente, o valor do perdão, nos ensinando a humildade e o perdão. Imaginemos nós, com toda a sabedoria de Jesus e tudo que ele conseguia realizar em relação a curas e conseguir ver o futuro. Como conseguir curar alguém à distância, como ele fez com o servo do centurião, que era um soldado romano, centurião porque ele comandava 100 soldados, né? Então, essa cura para mim é muito especial porque Jesus atende um oficial romano, que fazia parte de quem? Daqueles que perseguiam. Porque ele une ali a caridade ao perdão nessa cura que ele pratica, né? Se fôssemos nós, como que nós agiríamos? Ou do apóstolo Paulo, que sendo alguém muito importante, né, que mostrou para nós o desapego às coisas materiais e aos cargos transitórios, né, da terra no Sinédrio, o Sinédrio que era o tribunal, né, onde aquele que o comandasse teria poder absoluto, um poder ilimitado, tão ilimitado que naquele tempo se podia condenar à morte qualquer pessoa, você tem que dar satisfação a ninguém. E ele mandou matar muitos cristãos naquela época, né? O Saulo de Tarso, se tornar Paulo de Tarso, né? Ele mandaria e desmandaria tendo o poder supremo. Ele trocou tudo aquilo, né, para seguir a Jesus, né? Que disse a todos que não tinham de recostar a cabeça. Ele seguiu a Jesus, sabendo que não teria nada de material a lhe dar. Ele abandonou tudo aquele poder da terra para ter o poder nos céus, né? O que ele tinha a oferecer, se comparado aos romanos poderosos? O que Jesus tinha a lhe oferecer? Uma Madre Teresa, que doou sua vida em benefício de pobres e doentes, poderia permanecer dentro do convento, na comodidade, mas preferiu sair às ruas e ser muitas vezes humilhada e maltratada. Que assistir o filme da Madre Teresa vai saber da sua vida. Ela foi muito maltratada, foi muito humilhada, mas ela jamais desistiu, ou se revoltou, ou revidou, né, aqueles que o ofendiam. Quantos sofrimentos e humilhações eles passaram, mas a humildade e a luta não foram em vão. Se Jesus tivesse utilizado de todo o seu poder para diminuir ao próximo, utilizado os seus dons para angariar valores materiais, isso é Saulo de Tarso, porque o apóstolo Paulo, como eu disse, era Saulo de Tarso antes de ser Paulo de Tarso, passou a usar esse nome após sua conversão, né, a Jesus. Tivesse seguido trilhando o caminho da perseguição aos cristãos, se não mudasse seu comportamento, certamente que hoje não estaria sendo citado mais de 2000 anos depois como bom exemplo, né? O apóstolo Paulo, que é citado em todas as religiões, suas cartas são objeto de sermões nas igrejas católicas, né? Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo, né? Olha a importância dele. Se tivesse seguido outro caminho, não seria lembrado até hoje, né? Se Madre Teresa não tivesse doado tanto em benefício do próximo, também não seria lembrada por nós. Infelizmente, a nosso estágio evolutivo, ainda necessitamos de sofrimentos para a nossa evolução. E não somos apenas nós, espíritos reencarnados nesse planeta de expiações e provas, que necessitamos sofrimentos e limitações para evoluirmos. Tanto é verdade que recebemos aqui em nosso planeta muitos espíritos mais evoluídos, que são esses missionários, mais evoluídos que nós, mas que ainda não alcançaram a condição de espíritos puros e que aqui reencarnam em missão visando acelerar a sua evolução. São a sua maioria esses que enfrentam provas mais difíceis e que servem de exemplo para nós, como o exemplo que citei do nosso irmão, com seu filho especial. Esses missionários estão em vários setores da sociedade, não apenas instituições religiosas, não. Porque quando falamos em missionários, nós pensamos logo em religião. Mas as pessoas de bom coração e que fazem a diferença estão em todos os locais. Basta observarmos suas atitudes, sua humildade, seu bom exemplo, principalmente pela caridade que pratica e também pela humildade. Pode estar nas ruas recolhendo recicláveis, né? Podem estar dirigindo o coletivo que nós tomamos para ir ao trabalho, pode estar dirigindo uma grande empresa, né? Podemos citar tranquilamente o senhor Salvador Arena, que o conheceu, da Termomecânica em São Bernardo do Campo, né, que não tinha filhos, quando ele desencarnou, ele deixou todo
para os seus funcionários, ele criou a Fundação Salvador Arena, que existe até hoje, podem pesquisar, né? Um grande empresário, um missionário, por que não, né? E também o doutor Antônio de Moraes, Emílio de Moraes também, que, segundo diz, era um homem rico, bom e muito justo, ou sendo nessa mesma empresa, o mais simples colaborador também pode ser um missionário, que cumpre com os seus deveres, que é alguém honesto, que é alguém que todos gostam ou não. Então não estão só nesses locais. Então eu vou agora falar com alguns amigos que estão aqui, que aqui meu celular parou e a Rita está passando para mim. Marília Sema da Silva, nossa prima querida Sema, a Luzia Maciel, o Geraldo Cristino, né? Vamos vibrar pelo Cleitinho, nosso querido que está internado ainda, Fabi Pinati, né? Geralda Buchait, também está aqui, ô Geralda, prazer. Gemima Nascimento, EG, Anderson Grilo, nosso Magrelo, Solange Munhoz, a Luciana Brito, a filha, a Cláudia Beatriz de Oliveira, que é a nossa representante do Irmão X aqui também, recepcionista, que recebe as pessoas, os assistidos lá no Irmão X. Beijo, Cláudia. Beijo para você. Prazer. Ângela Alvarenga, Solange Pires, eu já tinha falado. Ângela Alvarenga, abraço no Osmar. Pensei... Quem? Solange Moraes, a família Moraes, ela e a irmã, a Chiga, sempre estão aqui. Prazer. E a Vilma Cavalcante Ramos, que é lá do Museu Harmonia, né, que está aqui desde o início, né? Então, todos possuem as suas missões. E esses espíritos missionários são muito importantes no auxílio aos mais necessitados, praticando a caridade. Porque quando se recebe auxílio, a fé em Deus é fortalecida, o desânimo diante daquela dificuldade é amenizado. Mas todos possuem suas missões, todos são importantes na obra de Deus, na evolução dos planetas. E falando em espíritos, não podemos deixar de falar do Chico Xavier, né? Chico falava que ele dava alimento para as pessoas. Alguém falou, Chico, você dá alimento para essas pessoas? Ele falava assim, mas para mim falar do Evangelho de Deus e de Jesus, eu tenho que alimentá-los primeiro. Ninguém quer ouvir o Evangelho com a barriga vazia. Então as duas coisas andam juntas. O auxílio, né? O auxílio espiritual e o auxílio material também é importante, né? Como eu disse, todos possuem suas missões. Todos são importantes na obra de Deus e na evolução dos mundos. Na questão 73 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados, que somos todos nós? Em instruir os homens, lhes auxiliar o progresso, em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, o que a Terra desempenha uma missão. Porque na Terra desempenha uma missão, todos nós temos uma missão. Independente do que nós fazemos. O operário é menos importante de quem está lá no escritório, porque todos precisam estar prontos. Todos precisam auxiliar. Como que governa e instrui, tudo na sua natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Concorre sob essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Cada qual de acordo com a sua condição evolutiva, né? É um missionário de acordo com suas possibilidades, seja um trabalho braçal ou um trabalho intelectual. Naturalmente que cada qual desempenhará a sua missão de acordo com o seu conhecimento e evolução. Não se coloca alguém sem conhecimento das leis para desempenhar a função de juiz, não é assim? Cada qual com a sua condição de auxiliar, contanto que faça o melhor, contanto que o seu operário faça o melhor e o juiz também seja justo nos seus julgamentos. Cada qual sendo aquele missionário fazendo o que deve ser feito, não desrespeitando ao próximo, não se utilizando de poderes para perseguir e para prejudicar. Ao contrário do que se pensa, a evolução não necessita necessariamente ser acompanhada de sofrimentos extremos, não. Naturalmente que dificuldades sempre existirão, né? Mas o nível das dificuldades serão sempre o reflexo das provas escolhidas pelos espíritos antes do reencarne. E claro, serão reflexo dos erros cometidos anteriormente. E essa evolução só virá se a prova for cumprida. A forma de cumprir bem essas provas será sempre a resignação e a paciência diante das dificuldades que a prova escolhida irá oferecer. E não é rara a fuga das provas escolhidas, nós sabemos disso, né?
E essa fuga ocorre com mais frequência quando a prova se torna difícil. A fuga, quando a família recebe alguém com limitações, não é incomum. Mas a fuga das provas não é a melhor escolha, porque toda prova que não é cumprida terá que ser refeita. Aí vem aquela pergunta para quem se separou, né? Por exemplo, né? Eu mesmo já tenho um divórcio no meu currículo, né? Então, como vamos saber se aquele período que se viveu em um casamento, em uma união com alguém, foi suficiente para cumprir o compromisso assumido antes do reencarne? Não sabemos. Não sabemos que foi acertado no plano espiritual, porque com o reencarne nós nos esquecemos, né? Só sabemos que qualquer prova que não seja cumprida em sua totalidade terá que ser retomada e complementada em outra encarnação. Por isso, o suicídio é um grande exemplo que podemos citar, né, quando falamos de sofrimento. Né? Infelizmente, uma enorme parcela da humanidade, por não ter conhecimento da realidade, a respeito da vida após a morte, ou da vida após a vida, como eu gosto de dizer, que fogem ou pensam que estão fugindo de um sofrimento, imaginando que com a morte provocada está se livrando de um sofrimento, acabam por adquirir um sofrimento ainda maior após a morte e na encarnação futura, ou encarnações futuras. Né? Porque às vezes chamar de uma encarnação para rever um engano desse, o suicídio, os maiores enganos que nós podemos cometer. Porque não se mata o espírito, só se mata o corpo. O espírito permanece e com provas mais difíceis e com resgates para cumprir encarnações futuras. Né? Acaba por adquirir um sofrimento ainda maior. Né? A ideia que só se vive uma vez, que muitos defendem, não é verdade. E se fosse a única vez, seria ainda pior, sendo que algumas religiões, né, defendem a ideia do céu ou do inferno apenas. Se fosse assim, o suicídio permaneceria por toda a eternidade no inferno, porque todas as religiões condenam o suicídio. Vocês sabiam que o catolicismo, há anos atrás, eu não sei se ainda permanece, não aceitava que se enterrasse o suicida no cemitério, na parte de dentro do cemitério, que é considerado um campo santo. Isso vem do costume judaico. Nem ciganos, por serem pagãos, e crianças que não fossem batizadas também. Vocês não sabem, mas eu fui batizado às pressas, né, para não morrer pagão. Né, que eu reencarnei quase morrendo, magrelo, não me alimentava nos primeiros dias, eu fui batizado às pressas, trocaram até o padrinho do meu batismo para que eu não desencarnasse pagão, porque se eu morresse pagão, eu seria enterrado na parte de fora do cemitério, naquele tempo, não sei se hoje ainda é assim. Alguns cemitérios, segundo eu tive pesquisando, mais no Rio Grande do Sul, o cemitério no lado esquerdo por os pagãos, no lado direito os que eram batizados, ou seja, aquela ideia de direita e esquerda, né? Direita de Jesus e esquerda de Jesus. Né? Então, alguns que são extremistas, que não consideram os mártires, que muitas vezes se tornam homens-bomba, e se imaginam que estarão salvos e felizes no plano espiritual, e com certeza vão se decepcionar com a realidade depois que desencarnam. Mas a sua punição pode ser muito mais amena, imagina, porque são induzidos imaginando que aquilo é o correto. Mas aqueles que aqui permanecem, que os induzem a cometer esses atos, responderão mais fortemente que aqueles que se mataram, que tiraram a sua vida. Porque foram induzidos. E quem provoca, e sabendo que realmente não é daquela forma, responderão mais fortemente. Por isso, se nós provocarmos a morte de alguém, mesmo seja através do suicídio, através de uma situação, vamos falar rapidamente sobre eu prejudico uma pessoa tanto materialmente falando, leva ela à falência, por exemplo, e ela tira a própria vida. Eu sou responsável, mesmo que eu tenha tirado a vida daquela pessoa. Eu sou visto como assassino, porque eu provoquei que ela fizesse, que ela cometesse aquele engano. Então, somos responsáveis por tudo que nós fizermos. Não precisamos pegar a arma para tirar a vida de alguém, basta nós provocarmos aquilo. Compreendem? Somos responsáveis. Mas esses sofrimentos também provocarão evolução, né? Porque descobrindo a realidade a respeito da vida após a morte, em reencarnações futuras, não mais repetirão aquele engano. A ideia de que o sofrimento nos eleva pode levar algumas pessoas a pensar que quando Deus nos envia o sofrimento é porque nós temos que sofrer. Se eu tenho uma enfermidade, por exemplo, não vou buscar medicina, Deus quer que eu sofra? Claro que não.
Se não fosse para sermos curados, Deus não permitiria que tivesse médicos e também os medicamentos, não é verdade? O que devemos entender é que não é Deus que escolhe e nem provoca nossos sofrimentos. Que os provoca e escolhe sofrimentos somos nós mesmos, antes do nosso reencarne. Nós pedimos para passar por aquilo visando, né, nós repararmos os nossos enganos. Né? Então nós escolhemos essas situações. E quando é que provocamos posteriormente? Escolhemos sofrer para reparar esses erros. Quando desobedecemos às leis de Deus. É quando nós escolhemos sofrer para reparar esses erros, que nós cometemos enganos. Deus apenas participa nos oferecendo novas oportunidades, através da reencarnação, para rever e reparar essas nossas falhas. E também nos auxilia a vencer esses empecilhos, nos colocando nos lugares certos, nas famílias certas, nos envia espíritos, amigos para nos auxiliarem, né, nas provas mais difíceis. Nós somos agraciados com esse auxílio. A dor e o sofrimento, né, sempre são comparadas, mas a dor tem mais de uma tradução. A dor física pode ser muitas vezes menos dolorosa que a dor da alma. Muitos seres humanos trocariam a dor da alma pela dor física. Preferia ter um membro do seu corpo amputado, por exemplo, que a separação de alguém querido através da morte física, de um filho, de uma mãe, enfim, de um irmão, de quem quer que seja. Ou não? Preferia perder um braço, uma perna, até duas pernas, para ter o filho aqui junto, para ter a mãe, para ter alguém junto. Mas essa escolha não funciona. Nós temos todos que passar pelo que nós temos que passar. Nós escolhemos essas provas, né? Então, existem dores morais que machucam muito mais que uma agressão física. Os sofrimentos são representados para cada ser humano de uma forma. Porque cada ser humano possui seus registros e somos, cada um mundo em particular. Nem todos sofrem pelo mesmo motivo. O que atinge a uns, não atinge aos outros. Porque cada ser humano possui uma vibração, né, e uma lembrança de vivências diferentes. Por isso não devemos diminuir o valor do sofrimento do próximo. Respeitar as limitações e sofrimentos do próximo é sinal de evolução. Quando respeitamos, estamos mostrando que estamos evoluindo. Não é necessário nós sermos adivinhos, nem possuidores de bola de cristal, né, para imaginar o nosso futuro e de alguns seres humanos. Né? Não é verdade? Sim. Né? E se o sofrimento futuro será maior ou menor? Porque todos nós temos a condição de sabermos se estamos semeando bem ou não. Infelizmente, presenciamos tantos abusos, tantos desrespeitos, né, e desonestidade, que não se precisa muita sabedoria para imaginarmos como será o futuro. Não é verdade? Não precisamos. Mas, na verdade, nenhum de nós consegue ser totalmente honesto e perfeito. Não na condição que nós somos ainda em espírito, né? Em relação à nossa evolução. Quanto mais procurarmos acertar em nossas escolhas, evitando que o nosso próximo sofra menos, agindo assim, nossas encarnações futuras certamente serão menos sofríveis e com menos dificuldades. Lembrando que o sofrimento não é necessário para que se evolua. Bem-aventurados serão aqueles que conviveram com os sofrimentos, com resignação, compreensão e principalmente com humildade. Então, bem-aventurados os aflitos não quer dizer necessariamente que nós teremos que passar pelas aflições. O nível de aflição que nós podemos passar numa encarnação é apenas plantação nossa. Escolha nossa. Nós escolhemos as provas, nós passamos pelas dificuldades porque nós criamos dificuldades em outras épocas. Deus é bom, Deus é caridoso, Deus é todo poder e bondade. Margarete Shizui chegou aqui, seja bem-vinda. Então, nós temos que ter esse entendimento. Quando as dificuldades surgem para nós, que nós possamos ter a humildade, a fé em Deus de que nada acontece por acaso. A Rosângela Augusto chegou aqui também. Vamos vibrar pelo seu marido, parabenizar pela netinha que está chegando, né? Sandra Garuti também está aqui conosco. Então,
É um prazer ter vocês aqui conosco. É uma satisfação enorme. E a nossa live está chegando, está aqui no final, né? E tem mais pessoas aqui para eu cumprimentar que chegaram aqui e que a Rita Santini está ali anotando para mim, porque meu celular hoje está muito teimoso, ele não está subindo os nomes aqui para mim, tá bom? E nós temos que agradecer sempre a Deus pelas oportunidades reencarnatórias e aproveitar bem essa encarnação, porque cada vez está mais difícil reencarnar. Então, vamos aproveitar ao máximo, que essa reencarnação, pelo menos para mim, eu creio que seja melhor, porque eu conheci a doutrina espírita, e ela realmente nos acalma, nos tranquiliza, em qualquer situação que nós reencarnemos, seja com limitações, seja com bens materiais, seja de todas as formas, nós somos agraciados pela encarnação. Mas os sofrimentos, eles vêm para nós. E não adianta ficar se iludindo, pensando que só os pobres materialmente que sofrem. Fábio Castro, seja bem-vindo, meu querido. Prazer em ter você aqui conosco, meu irmão. Abraço na Rose, viu? Então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, essa compreensão. Que quando nós aceitamos a reencarnação, quando nós compreendemos que nada é por acaso, que nós não somos vítimas, as vítimas de hoje são algozes de ontem. Então, é sempre assim. Nós nunca recebemos injustiça de Deus. Deus não é injusto conosco. Deus é todo poder e bondade, como eu disse. Margarida Oliveira está aqui conosco, Sônia Ferreira, abraço na família, no Antônio, Aguinaldo Silva. Aguinaldo, um abraço, meu irmão. Gui Paiva, né? Gui Paiva, quem seria? Quem seria o Gui Paiva? Quem seria o Gui Paiva? O meu filho, nosso filho querido, nosso caçulinha, desse tamanho, né? Isilda Ferreira. Caçulinha de 3 metros. Sandra Romanucci, minha amiga querida, esposa do Zé Carlos Romanucci, minha companheira do Irmão X. Daniel Varjão, ótimo marceneiro, viu? Maravilhoso, irmão do Leandro Varjão. Osmar Silva Oliveira está aqui também. Rony Carlos Bueno, vamos vibrar por você, viu, Rony? Daqui a pouco, né? E o Mário Silva e o Júnior César. Seja bem-vindo, Júnior César, que é o nosso imperador, nosso companheiro lá do Irmão X. E o Mário Silva, sempre, meu irmão querido, sempre está nas sextas da tarde no Irmão X, quando eu faço palestra. E ele sempre, todos os dias, compartilha as minhas publicações. Obrigado, viu? O Francisco Santos, que faz o sarapatel maravilhoso, prometeu para mim que eu vou fazer essa semana. Estou esperando, viu? Diz que até sexta-feira ele faz. Tá certo, meu irmão. Então, nós aqui encerramos, né, a parte que nós falamos do sofrimento e resignação, e vamos agora às vibrações, vamos agora aos aniversários e às vibrações pelas pessoas que necessitam de auxílio. O Luzia Maciel chegou aqui, né? É um prazer ter você aqui, que é a irmã da Vilma Maciel, né? São as irmãs aqui presentes, primos, casais, não é uma beleza, muito bom. Eu agradeço a todos, né, o apoio que vocês me oferecem todas as semanas. A Débora chegou agora, Débora Oliveira. A Débora Oliveira, minha querida, um abraço, filha de aniversariante, que a Sueli Soares, a nossa amiga maravilhosa, está aniversariando hoje, deve estar fazendo uns 30 anos. Né, Su? Beijo para você, nós amamos essa nega. Então, nós vamos falar agora das vibrações. Mas primeiro eu quero parabenizar a Juliana Mendes, que está aqui presente, filha do Vanderlei Godoy, né, e da Sueli Mendes, como eu disse, que é coisa desde pequenininha, meus irmãos, né, se formou em publicidade e propaganda. Parabéns, Juliana, menina linda, que você siga bem na sua profissão, que você consiga seguir em frente e seja uma boa publicitária. Tá bom? É o que eu desejo. Nós desejamos para você, né, amor? Para você, né? E Maria Fernanda Valente, que também conhece desde pequenininha, ela e o Vitor Sato, né, estão grávidos de uma menina, ainda não sabe o nome, mas ela está grávida, Maria Fernanda, que são filhos do Carlos Valente, o meu amigo que está aqui presente, o meu truta, e a Cleide Barrantes Valente, sua esposa, né? Eu, infelizmente, não tenho aqui agora o nome dos outros avós, mas eu prometo que na próxima semana eu falo, eu tinha anotado, mas eu busquei e não tive. Então, parabéns a Maria Fernanda, né, e ao Vitor Sato, que
a gravidez seja maravilhosa e que logo nós teremos mais um componente nessa família ainda, né? Fazer companhia para os filhos do Gui, né? Que já tem 2 lindos, esses meninos lindos demais, os filhos dele, né? Então, Davi Lopes da Silva aniversariou dia 8, Meire Pinati no dia 9, Nani Pontes, que é filha da minha amiga Angelina Cavalcante lá em Maceió. Nani, vibrações para a Nani, aniversário, a Nani está com problema sério de saúde, ela é jovem ainda, não consegue se locomover, está sendo alimentada assim, só com alimento já, né, bem triturado, e ainda hoje eu falei com a minha amiga, com a Angelina Cavalcante, com a sua mãe, e que Deus dê muita força, né, para que ela siga cuidando da sua filhota, né. E a Kátia Peng, minha companheira do Irmão X, aniversariou no dia 12, a Kátia Peng, que é também da Rádio Boa Nova, ela também participa do programa da Rádio Boa Nova, né? Luiz Carlos Isaías, meu companheiro lá da Galeria Pajé, lá da Sobreloja, meu irmão querido, aniversariou no dia 11, parabéns, meu irmão, né? E o Anderson Azarias Fernando Veríssimo, quem é? O Anderson, filho da minha prima amada, Cida Gimenez Veríssimo, e do Geraldo Veríssimo, meu primo, o famoso Mereba, lá da Vila Carioca, que tive o prazer de abraçá-lo no domingo pelo seu aniversário, que ele fez na outra semana, mas eu não tinha ainda tido a oportunidade de abraçá-lo. E hoje é aniversário do Anderson, do filhão deles, né? Parabéns, Anderson, muitas felicidades para você, muita paz, muita saúde. Maria Câmara Dias também chegou aqui, né? Aos poucos da família Câmara vai chegando, a família Pinati está aqui, né? Que ela da família, né, da Pinati aqui, que eu acabei de parabenizar. Niniano Bortolatti, minha amiga, né, aqui do Clímax, que é frequentadora do Irmão X, aniversário no dia 12. A Camila Bernardo, minha amiga querida, que eu tive o prazer de encontrá-la na última semana lá no Irmão X, né, que estava morando na Baixada, tive o prazer de abraçá-la. Parabéns, Camila. E também aniversário dia 12. E também o Pio Gouveia, nosso amigo lá do Elipa. Aquele menino grande, tem bem 1,40 m de altura, o Pio. Mas é um menino maravilhoso. É uma alma enorme, né? Aniversário também no dia 12. E claro, a Sueli Soares, que eu acabei de falar. Minha nega! É a nossa nega. Parabéns, Sueli. Dia 12 aniversariou. Está de férias, nem sei se ela está aqui em São Paulo. Mas parabéns, Su. Beijo para você, muita força para você. Vocês tiveram um evento muito desagradável este ano, você e a Débora, né? O desencarne do seu neto, do filho da Débora. Muita força para vocês, para que vocês continuem firmes e fortes, porque Deus sabe de todas as coisas. Marcos Carreira, meu primo, aniversariou no dia 12. Roseli Barbeiro da Fonseca, que é minha companheira de trabalho, de voluntariado do Vale dos Lírios, do Centro Espírita Irmão X, aniversariou no dia 12. Ela não está presente na live, que ela cuida da mãe, que a mãe está com um problema sério de demência, de Alzheimer. Ela me disse hoje, talvez ela fique agressiva, e ela pede atenção o tempo todo, ela falou que talvez não conseguiria estar presente, mas não importa. Parabéns, Roseli, eu gosto muito de você, sempre atenciosa comigo, quando eu faço meus pedidos de cadeira de roda, essas coisas, ela está sempre pronta a auxiliar a todos. Muitos parabéns para você, que você continue nesse seu trabalho tão lindo que você faz na nossa casa. Muitos anos de vida para você, né? Neide Oliveira Ferreira, que é a esposa de Edgar Almeida, né, nosso primo de Aracaju, que no sábado e domingo estarão aqui conosco, estarão nos visitando aqui, vão passar uma semana conosco aqui, nos dando o prazer da presença. Parabéns, Neide, muitos anos de vida para você, tá bom? No domingo a gente te abraça pessoalmente, tá certo? Vamos fazer um churrasco para comemorar, né? E a Rosângela Augusta aqui presente, né? Teve o domingo teve o chá, né? Da Agnes, da sua netinha que está vindo aí, que está chegando, né? E assim, é da Cauane Silva, né? O bebê, né? Então vai estar chegando aqui a Agnes, né? No dia 12 ela, né, fizeram, né, o chá, né, da Agnes. E parabéns para Jordan Elizabeth. Nossa, quem é? Mora na Califórnia, Estados Unidos, nasceu e mora lá, né? Ela é neta da Alice Souza, que está aqui presente, minha amiga querida, que ontem estava presente na minha palestra presencial lá em São Bernardo, né? No Maria Amélia, e sobrinha da Elisete Soares, que sempre está lá também, mas ontem ela não pôde estar, mas estão sempre me apoiando, essas irmãs maravilhosas, né?
E vamos pedir vibrações para a Laiane Leandro, né? Que ela está muito triste pelo desencarne do marido Gabriel Leandro, né? Que ela é nora da Miriam Leandro, que está presente na live. Vamos vibrar muito pela Laiane, ela está com dificuldades de entendimento, né? Então nós pedimos muita vibração, muitas orações para ela. Eu não quero entrar no detalhe que houve, mas peço vibrações para ela, que está precisando de muitas vibrações. Vamos orar por essa nossa irmã. Roberto Yoshi Yamamoto, né, que é marido da minha amiga Márcia Yamamoto, está internado no Hospital IGESP, na Bela Vista. Ele sofreu infarto no domingo, ela pediu vibrações. Eu estou aqui pedindo também, já pus na urna do irmão X, mas estou pedindo aqui para todos vibrarem pelo nosso irmão Roberto Yoshi Yamamoto, né, mas espero que ele esteja bem, esteja se recuperando. E pedir vibração com o Cleiton Vilas Boas, que é nosso especial maravilhoso, que está internado no Notre Dame do Ruge Ramos, né, que é irmão da Leira e cunhado do Geraldo Cristina, que é cunhado do meu irmão que já desencarnou. Então, pedindo vibrações para o nosso irmão especial, Enedal, mas maravilhoso, que Deus o ampare, que o doutor Bezerra de Menezes auxilie. Também pedir pelo esposo da Rosângela Augusto, né, agora teve o chá de bebê, e agora vamos vibrar por ele, pelo Ernesto Eclice, que também está com problema de saúde, né? Tem que fazer cirurgia, então vamos vibrar por esse nosso irmão também. E a Karen Lais da ENEC, que está internada no Hospital Ipiranga, ela teve uma gravidez ectópica, né? Fala isso, infelizmente teve que abortar, né? Que aquela gravidez nas trompas, né? Então ela teve que abortar, me mandou uma mensagem hoje, estamos vibrando por ela. Tudo bem com você, que Deus te ampare, que, né? Quem sabe? Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe daqui a algum tempo, né, vem uma gravidez perfeita, né, do jeito correto, para que vocês possam curtir, né, o bebê. Né? O Rony Carlos Bueno Cristóvão, que está aqui presente na live, vibrações para ele, está com problema de saúde também, né, mas está voltando a trabalhar, então vamos que está reabrindo, né, o seu local de trabalho. Né? A Sandra Garuti, ela pede para o Marcelo Gregatini, que é seu primo, está na Santa Casa de Sorocaba, né, internado também, parece que é infarto, agora deu um branco. Né? E vibração para Dona Maria do Socorro, mãe do Quitério Cavalcante, lá de Lins, nosso amigo querido, né? Então, eu tenho agora as vibrações para Pedro Vilas Boas, né? Então, está aqui, né, pela família que estão sensibilizados quando a situação do Cleiton, nós também estamos, viu? Acabei de comentar aqui, né? Neila em geral, de todos, né? E Aparecida Câmara pede vibrações para José Valtenino, que se suicidou, meu Deus, hoje na Bahia. E por todos os espíritos suicidas. Isso é muito triste, né? Como eu acabei de comentar sobre o suicídio, né? É um grande engano, né, que o ser humano comete. Mas não podemos julgar. A pessoa no desespero, né, comete esse ato insano e realmente, né, o sofrimento do espírito que tira a própria vida é sempre grande. Porém, o desconhecimento, né, e a respeito da vida após a vida e também, né, sobre as provas que terá que cumprir, porque a maioria dos suicidas pensa que está matando um problema. Aquilo vai sumir, mas na verdade não some. Apenas se adquire mais débitos. Mas a doutrina espírita é fantástica nesse quesito, nesse esclarecimento, né? Mas nem todos, infelizmente, conhecem a nossa doutrina. Então, que nós possamos orar por todos esses irmãos, como ela diz, por todos os suicidas, por todos que atentam contra a própria vida. Estejam conseguindo ou não o seu intento. E pedimos a Deus para que não consigam o seu intento e que possam colocar a mente no lugar, não tentando novamente esse ato, porque a morte é uma incógnita e a morte não existe. A primeira decepção do suicida é descobrir que não morreu de fato. Se vê ali ao lado do corpo, o espírito, sem poder retornar a ele. E descobrindo que não morreu e que os problemas seguirão. E como a gente disse aqui, sofrimento e evolução, terá que reencarnar outras vezes, em novos corpos, reencarnar com limitações, porque
dependendo da forma do suicídio, vai ter que rever aqueles órgãos que são destruídos, né? Se for por enforcamento, vai reencarnar com problemas nessa região. Se tomou veneno, vai reencarnar com problemas estômago, enfim. Então, se atira, por exemplo, na cabeça, pode reencarnar com problemas mentais, né? Totalmente desconectado do mundo. Então, cada órgão que é danificado, na próxima encarnação, retornaremos com aquele problema. Porque o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, ele sofre o que o corpo físico sofre. Ele é a nossa identidade, ele é o reflexo do nosso corpo físico, é a cópia do nosso corpo físico. Então, tudo que o corpo físico sofre, o perispírito sofre também. Então, estou aproveitando aqui para comentar essas coisas. Então, nossa live se encerra. Foi um prazer ter vocês comigo. Espero que tenha sido útil. Tudo que eu disse aqui é útil principalmente para mim. Porque eu não falo para tu, eu falo para mim primeiro, para nós. O ouvido mais próximo da minha boca, os ouvidos mais próximos são os meus. Então, que nós possamos procurar, na medida do possível, ficarmos firmes diante das palavras. Bruna Garcia Porto, seja bem-vinda. Dário Decano Rampim também. Darcy de Casa Rampim também está aqui conosco. A Ivandete Souza também. Olha, chegando aqui no final. Então, muito obrigado a todos. Desculpe se alguns eu não falei o nome, mas acho que conseguimos falar com os nomes de todos. Então, vamos fechar nos olhos materiais, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos foi oferecida mais uma vez. Que o aprendizado dessa live, desse nosso encontro, fique gravado em nossas mentes, nos momentos de dificuldades, momentos de sofrimento, nos momentos em que nós, através do sofrimento, pensamos que tudo está perdido, que não temos mais oportunidades, que as portas estão fechadas para nós. Não nos esqueçamos que Deus está sempre no controle de tudo, e sempre nos auxiliará através dos seus emissários. Vamos pedir ao Mestre Jesus que adentre os nossos lares, que visite cada cômodo da nossa casa, que visite os hospitais, especialmente aqueles, nossas pessoas queridas estão internadas, esses que nós comentamos aqui, da Márcia Mamoto, da Kelly, do Cleiton, mas não só estes, mas a todos que estão necessitados desse auxílio, desse amparo, pedindo vibração também para o nosso irmão João Longo, do Santo Espírito Irmão X, que está também ainda internado, com dificuldades, pedindo vibrações por todos necessitados de auxílio, de amparo, por todos que estão nesse momento sem suas casas, que foram derrubadas pelas chuvas no Brasil inteiro, pelas vítimas dos terremotos no mundo, né? Na Turquia e na Síria, mais de 53 mil irmãos nossos desencarnaram, e por todo o mundo, vítimas de guerras, vítimas de toda a sorte de abusos, toda a sorte de agressividade, de guerras e de conflitos. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, vamos pensar nesse momento no globo terrestre, vamos enviar cada um de nós luz para esse globo terrestre, para que a paz e a harmonia seja restabelecida, né? Onde há guerras, onde há desrespeito, onde há abuso de poder. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado pela presença sempre de vocês, me auxiliando e me prestigiando com a presença de todos. Muito boa noite a todos e que Deus nos ampare sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos.